Olá, nós somos o Ladies Comics, dessa vez nós vamos falar sobre aborto. Mais uma vez, passou uma data importante e nós estamos aqui para conversar com vocês sobre o quadrinho e esse tema. Então, vou contar um pouco da minha saga, que ela é bem curta, que eu fui atrás de mangás que falassem sobre aborto e como eles lidavam com esse tipo de histórias, né? Esse tipo ficou estranho, mas deu entender, né? E aí eu encontrei uma pequena lista e alguns quadrinhos e eu comecei a ler um que estava até interessante. Eu acho que não vale a pena eu falar os nomes dos quadrinhos, porque eu acho que não vale a pena perder o tempo, porque o assunto ele é tão complexo, falar de aborto, que normalmente as narrativas vão para o jeito mais simples, que é ir pelo julgamento pessoal, ou envolve questões muito religiosas ou morais da própria pessoa para construir a narrativa. E eu acho que quando se fala de aborto, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tá na pele dessas mulheres, a gente não sabe a complexidade. Primeiro que pensar em fazer um aborto não deve ser uma coisa fácil. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Então, se você for fazer um roteiro, então, tipo, não faça merda de ir pela linha mais simples e fácil. Eu fiquei bem decepcionada quando eu vi pro caminho que tava, assim, indo, sabe? Eu acho que, sei lá, envolve tanto a coisa pessoal, íntima da própria mulher, que, tipo assim, vim com julgamento sem saber do que é. Tanto é que uma das autoras que eu cheguei a ler o quadrinho, ela era visível que ela queria, tipo assim, obrigar uma determinada tipo de narrativa da menina simplesmente a partir de um relacionamento de abuso de um padrasto dela, que estuprava ela. Nasce uma criança e ela acha que a menina tem que aceitar isso, e ela tenta de um jeito muito bizarro convencer o leitor que ela tem que amar a criança, que isso e aquilo. Eu acho que relações humanas é muito complexo, então eu acho que tem que tomar muito cuidado mesmo. É uma coisa interessante de você falar, porque quando a gente trata de aborto, igual você falou, é uma coisa tão delicada. E aí eu vi um quadrinho que tá na revista Clítoris, uma revista organizada por Mariela Azevedo, na Argentina. E aí ela brinca com essa... ela faz uma analogia mostrando um aborto. Ali acontece o aborto na cena, só que a gente não percebe isso. Porque eles usam fogo para fazer associação. Uhum. Eu achei isso muito interessante de você não dizer propriamente dita coisa, nem explicar em detalhes, mas fazendo essa analogia e tentando buscar de uma forma mais... até mesmo poética, né? Mais sensível. Mais sensível. Porque às vezes pode ser até um gatilho pra uma pessoa que tenha passado por isso. Porque... E aí eu acho muito legal, assim. E tá dentro da revista Clítoris, é escrita por eu até peguei pra poder ver, Karina Magureg, e o desenho de Muriel Frega. E é muito interessante essa associação, você falou, um tema tão delicado, mas que é muito importante de falar. Uma coisa interessante que eu achei, nesse dia que aconteceu, dia 28, durante 24 horas, pessoas falando do tema, muito interessante, que a gente pôde ver de vários ângulos, da forma jurídica, né, a visão sobre a descriminalização do aborto. E eu achei interessante que é uma pauta que uma das, eu acho que é a Marília, eu não sei o sobrenome dela, difícil de falar, mas ela falando que é uma pauta que é comum a todas as vertentes feministas que existem. É a única pauta que tem todas as vertentes que eles chegam à conclusão de que tem que ser discutida e chegar a uma conclusão sobre essa questão da descriminalização do aborto. Porque cada pauta feminista tem uma vertente, uma pessoa trans, uma pessoa negra. A gente sabe que cada uma tem a sua... não sei se é individualidade a palavra certa, mas... E aí, falando que o aborto era uma coisa em comum entre todas essas pautas, que todas as vertentes prezam pela descriminalização do aborto. Eu achei isso super interessante, assim. Eu fiquei responsável por fazer a matéria sobre aborto. Quando nós conversamos de fazer a risca, eu acho importante falar isso, nós pensamos em temas que a gente vê
sendo pouco trabalhado nos quadrinhos, no sentido de pouca informação a respeito de... Então, quando eu pensei nessa matéria, eu pensei nos quadrinhos feitos no Brasil sobre aborto, porque eu precisava de um recorte, apesar de citar também o que acontece no exterior. Assim, eu consegui ter um parâmetro de comparação, inclusive. Aqui é muito recente, vai ter principalmente a partir de 2014 meninas falando sobre aborto, como forma de luta mesmo, como forma de busca da descriminalização do aborto, porque todas com as quais eu conversei, todas concordam que está passando do limite, que o Brasil está num ponto exagerado de morte de mulheres, de absurdo mesmo. Em cada 5 mulheres, parece que uma, né? Uma já abortou. As pessoas, elas não entendem que se trata, não é só de, você vai acabar com uma vida, vou nem entrar nessa questão. É questão de saúde mesmo, é questão que as meninas não vão deixar de abortar. E sem um apoio não só clínico, mas também psicológico, essas meninas, elas morrem mesmo, porque o aborto ele vai acontecer. Então é preciso que as pessoas consigam ter um olhar sobre isso com mais cautela e mais respeito. Então esses quadrinhos, eles falam justamente disso. Você vai ter Thais Galberto, Gabi Love Six, Zine XXX, as Zinas, que é um coletivo daqui de Minas Gerais. Eu conversei com a Cíntia Bonacossa, que deu uma entrevista também para a revista, falando sobre um quadrinho que ela fez para Piauí, que é de uma experiência pessoal, de um aborto que ela fez. Então, contando essa experiência. Também conversei com a Chiquinha, que fez uma série que chama Abortinho. Originalmente essa série foi pensada para a Folha de São Paulo e ela não foi à frente, depois ela continuou lançando na internet. Inclusive a internet a gente vê como uma plataforma mais segura para essas meninas, que essas meninas têm de publicar esses quadrinhos, né, de alcançar mais pessoas. Isso não só sobre aborto, assim, pensando no quadrinho feito por mulheres em geral, pela falta de incentivo mesmo de publicação. E aí eu também trago uma comparação, porque na revista eu falo, por meio de pesquisas, que o Brasil é um dos países que mais acontecem aborto, que mais tem morte por causa de aborto, comparado também com outros países da América Latina, que, olhando de forma global, são os países que mais fazem aborto. Isso pela política nesses países que não visa a individualidade. São políticas que não prezam a pessoa como indivíduo, né? Então aí você entra nessa questão que eu já tinha falado, de respeito ao corpo, de respeito às decisões pessoais. Então quando você pensa nesses países, a nossa luta, ela ainda está caminhando, diferente de alguns países que eu trouxe na revista, que é Espanha, Itália, que já tem um posicionamento, até das quadrinistas mesmo, um posicionamento artístico mais bem conversado, mais bem articulado. Mas todos esses como uma forma de luta. Eu não consegui encontrar, eu até pesquisei para poder tentar achar um contraponto, alguém que trouxesse de uma forma talvez religiosa ou com pensamento... eu não fui pro lado do mangá. Engraçado não, mas de falar não vou isso. achar que todos os mangás também eles são religiosos, mas o que eu encontrei assim não foram legais. Tinha até história de horror que usava aborto. Tipo, não faça isso. É até bom você trazer isso, assim. Eu queria ter colocado um contraponto, porque para achar histórias que são... que tem um pensamento contrário a esse que eu trouxe dessa questão de luta mesmo. Mas eu não achei, e eu achei isso ótimo, porque usar a arte como uma forma de expressão, principalmente essas mulheres que passam a tomar a arte agora para si mesmas, né? Como uma forma de falar pela própria voz e não... mobilizar, né? O que eu acho interessante, eu acho que você cita na sua matéria, é o projeto no Chile. Sim. Eu acho que eles conseguiram, não sei se foi no Chile mesmo, mas conseguiram reverter uma lei, que foram mobilizações, cada um mandava um desenho, uma arte, um quadrinho, mesmo. Uma tirinha sobre o assunto, e foi uma das mobilizações, né? Claro que eu acho que a arte tem um grande poder de mobilizar, assim como a história em quadrinho, porque tem um alcance muito grande, né? Para as pessoas se veem uma imagem e às vezes se chocam ou chamam atenção para algum detalhe. E eu acho que cabe isso também dentro da história do quadrinho, que às vezes a gente vê o quadrinho só como entretenimento, né? E o quadrinho, ele pode ir além, assim. E acho que é uma das formas, né, de pegar uma ideia, um projeto, uma reivindicação, né? Fazer uma ação, né? E transformar numa mobilização
que tem um impacto grande. Assim. A gente vai encerrando aqui. Eu acho que é um debate que vai ficar por muitos anos. Eu espero que não, né? Que a gente, até uns anos à frente, a gente resolva esse problema, porque as pessoas que são contra a descriminalização, elas não querem debater sobre isso, porque elas têm a verdade delas. Então eu acho que é uma luta constante para quem quer que essas mulheres sejam amparadas. E a gente... É muito social, eu acho que as pessoas já têm um conceito formado e isso vem enraizado nas pessoas, o medo de falar do assunto, o medo da palavra aborto, e a gente não pode ter medo dessa palavra. Sempre foi um tabu, né? Então eu acho que a gente tem que continuar. Se você é artista, roteirista, ou seja lá o que for, a gente tem influência nas nossas rodas de conversa. Eu acho que tem que começar a dar incomodar. O assunto incomoda, não é legal falar sobre aborto, ou falar que conhecer alguém que fez aborto, mas ela tem que estar aí presente. Eu acho que a gente tem que cumprir esse dever quanto coletivo, dar essa incomodada. E a gente também quer convocar, então, você que às vezes não é do quadrinho e está assistindo esse vídeo, mas você tem também a sua parcela de responsabilidade onde você vive, e às vezes fazendo o que você faz, outro tipo de arte, outro tipo de estudo, você vai conseguir atingir outras pessoas. Então eu acho importante você começar a pensar sobre isso e começar a conversar com essas pessoas ao seu redor sobre o assunto. É isso, se inscreva no canal e siga em frente. Tchau, tchau.